Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí à parte 2, né, falando um pouco dessa ferramenta, fazendo um overview dessa ferramenta que é sensacional, que é a Syncom, e ela veio realmente a trazer uma coisa diferente, algo que você, né, vai perceber ao longo das informações que a gente vai estar passando para vocês. Uma das coisas que eu acho que seja o foco principal dessa ferramenta, talvez o foco principal, é a questão dos destaques, né, da criação, da utilização de destaques a partir de PDFs, por exemplo. Você pode criar, fazer os seus destaques, né, as suas pesquisas e tal. Isso é bem legal, e vocês vão entender o porquê dessa ferramenta ser realmente um diferencial, ter um diferencial muito grande em relação às outras, ok? Então aqui eu vou, como a gente já viu, né, é possível inserir PDFs, eu vou inserir um PDF aqui, certo? Eu vou escolher esse aqui, por exemplo, certo? Inserir aqui. Se você observar, ele vai criar um cardzinho aqui no meu cenário, e aí eu posso trabalhar, né? Eu tenho como movê-lo, né, o card para qualquer posição aqui do cenário. Eu posso, se eu clicar aqui em cima, eu não posso interagir com o PDF dessa forma, mas eu posso escolher um outro modo aqui de interação, e aí sim eu posso, com o mouse aqui, posso rolar, por exemplo, o PDF e também dar uma olhadinha nesse PDF por aqui, tranquilo? Aí eu quero voltar para mover, então eu clico aqui e ele desativa. Se eu clicar nesse lado aqui, né, nesse botãozinho, o que é que acontece? Esse botão diz o seguinte, olha, abrir na barra lateral. Então, se eu abrir na barra lateral, ele vai abrir aqui na minha barra lateral da biblioteca. E aí, cara, isso é sensacional, porque agora você vai poder, né, interagir com o PDF de uma forma maravilhosa, né? Então, nós temos o PDF, então você pode analisar, né, estudar sobre o PDF e tal. E aí como é que funciona os destaques? Né? Simples, você quer de repente deixar alguma coisa destacada, você pode vir selecionar. Isso é normal para os outros também, né, leitores, aplicativos que trabalham com a parte de destaques, né? E aí você escolhe uma cor que vai deixar, né, vai destacar, né, aquele destaque, né, assim. Então eu cliquei aqui, por exemplo, vou escolher aqui um verde, certo? A barra de destaques vai estar aqui do lado, né? Então como eu fiz aqui, né, fiz o destaque, ele já deixou aqui, certo? No destaque, então isso é a forma como eu faço para fazer os meus destaques. Seleciono uma parte do texto, a parte que eu quero destacar, venho aqui, escolho uma cor e ele aparece automaticamente na barra de destaques, inclusive definindo onde né, qual página que esse elemento se encontra, beleza? Ok, isso é muito legal, inclusive é legal porque ele traz aí um íconezinho diferenciado para cada tipo de cor, e isso também, né, visualmente é bem agradável. Você também aqui dentro do destaque, você mesmo na hora da criação, de repente eu quero selecionar aqui, eu acho interessante esse texto, vim aqui, escolhi uma cor e ele vem para cá, beleza. Vou fazer novamente aqui, selecionei, certo? Vou pegar aqui essa parte, vamos aqui, selecionei o destaque, vim aqui, escolhi essa cor. Eu posso vir diretamente, escolher a cor, ou eu posso vir aqui no mais, e aí eu posso, além do destaque, eu posso adicionar uma nota diretamente a esse destaque. Por exemplo, esse trecho representa uma mudança de pensamento do autor e tal. Ok. Isso é legal porque você já vai adicionar, o destaque ainda vai adicionar uma observação, né, sobre aquele destaque, para que você tenha noção do que você está fazendo. Eu posso também, além disso, adicionar uma tag, né, para esse destaque. Por exemplo, trabalho história, trabalho física ou estudo assunto tal. Então eu posso colocar tags também que vão identificar isso para mim poder futuramente separar e filtrar apenas aqueles destaques que têm relação com aquele assunto que eu quero que seja filtrado, que eu quero que seja filtrado para mim poder pesquisar apenas aqueles assuntos específicos, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma tag aleatória, né? Inteligência, pressiono Enter, então ele já tem, né, essa tag adicionada, e você pode adicionar, obviamente, mais tags, beleza? Então, salvei aqui, né? Ele
o trecho do texto já vem para cá e já vem com a parte do que eu falei para vocês, né? O que a gente acabou de colocar lá, aquela observaçãozinha que a gente colocou sobre uma nota, né, que a gente está colocando sobre aquele destaque. Então é muito assim poderoso essa questão de destaques aqui no aplicativo, como vocês podem perceber. E ainda por aqui também dá para fazer, então não é necessariamente, você não tem a obrigatoriedade de colocar os destaques na hora que você está selecionando lá. Você pode colocar, você pode adicionar o destaque aqui, certo? E futuramente você pode, assunto relevante e tal. Então você pode colocar depois, inclusive as tags também você pode colocar depois. Então eu poderia colocar aqui matemática como uma tag que representa, né, esse conteúdo. Eu coloquei até, pronto, beleza. E aí adicionar mais algumas tags. Vocês vão perceber que depois essas tags vão ter uma função, como eu acabei de dizer, que é exatamente de filtrar os conteúdos relacionados àquele tema específico. Como eu coloquei aqui, por exemplo, inteligência, e depois eu poderia colocar aqui artificial. E depois eu filtrava para tudo que tem tags, tanto a tag inteligência quanto a tag artificial, e todos os conteúdos que tiverem relação com aquilo vão aparecer lá para mim filtrados, beleza? Então é simples utilizar destaques aqui, mas é muito poderoso, como eu acabei de dizer. Outro detalhe importante é que não é muito comum nas outras ferramentas, é que você pode ter uma opção aqui que você pode ampliar essa tela. Você pode ampliar essa tela e aí, olha, que coisa maravilhosa. Você tem uma visão muito mais ampla e um foco muito mais específico dentro do PDF. Então você pode estar fazendo aqui a sua leitura naturalmente, normalmente, e os destaques vão aparecendo do lado aí, aqui na barra de destaques. Eu não gostei de um destaque, eu posso excluí-lo, né? Um detalhe também é que eu posso localizar. De repente eu quero saber onde foi que eu coloquei, onde é que está esse destaque. Então clico nele, ele vem e mostra, né, onde é que está o destaque aqui. Da mesma forma os demais destaques. Então isso é bem legal porque você consegue navegar no PDF de forma bem mais tranquila, clicando em cima do conteúdo, né? Cliquei aqui, ele vai mostrar para mim exatamente esse conteúdo. Tranquilo, bem entendido, ótimo. Então essa forma de destaques aqui, esse trabalho, essa funcionalidade relacionada a destaque, para mim, eu acho isso já algo que me anima bastante em utilizar essa ferramenta, ok? É óbvio que a gente está falando de uma ferramenta de mapa mental e de whiteboard, né? Então você pode tranquilamente, eu vou fechar aqui esse PDF, porque ele já está aqui na biblioteca. Então eu quero, por exemplo, trabalhar com algum desses destaques aqui, fazer uma apresentação, por exemplo. Então eu vou adicionando aqui, certo? Clico no mais, ele vai adicionando no meu whiteboard, ou seja, no meu cenário. E aí eu vou fazendo o meu cenário da forma como eu quero. Clico aqui e tal. E aí depois eu posso, como eu já falei, né? Você pode fazer aquelas conexões naturalmente entre entre os destaques ou entre qualquer outros objetos, de repente, qualquer outro objeto, né? De repente você pode colocar, como eu já falei, imagens aqui, né? Então eu tenho aqui uma imagem, colocar aqui uma imagem qualquer, colocar essa mesmo. Então eu tenho aqui, então eu vou fazer a relação, né? Eu vou fazer uma apresentação falando sobre esse tema, ou simplesmente eu quero entender melhor, então visualmente, então eu posso fazer isso, ok? Eu posso fazer o seguinte, né? Deixa eu fechar aqui. Para fechar aqui a barra de lateral da biblioteca, você vem para cá. Clicou aqui, a barra vai ser colapsada. E é isso, cara. Sensacional. Então eu tenho agora essa possibilidade de fazer conexões entre objetos, entre destaques, né? E criar meu mapa mental baseado nisso, beleza? Um outro detalhe assim que eu acho excelente, eu não ia falar ainda sobre isso, né? Com relação à inteligência artificial, mas é algo assim tão legal, tão interessante, que eu preciso falar também nesse momento, já que a gente está falando de leitor de PDF, né, de pesquisas e tal. Então eu vou aqui colapsar a minha barra de destaques, vou aumentar um pouquinho a barra do PDF, certo? Do leitor de PDF. E vou fazer o seguinte, eu estou aqui e tal, pesquisando, analisando, mas chegou em um ponto que eu não entendi, por exemplo, de repente um texto que eu não entendi, né, o que significava. Então eu posso vir aqui, por exemplo, para
Deixa eu pegar algum texto aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um texto qualquer, um parágrafo ou uma palavra, né, que você não entendeu ou não compreendeu, não sabe o significado. Você pode selecionar, né, aquele texto, aquela parte do texto que você não entendeu. Então aqui, né, nesse botão, a gente está usando a ferramenta API, né, da Google, da Gemini. E aí essa ferramenta, esse detalhe, essa inteligência artificial, essa API, você pode usar a API gratuita, né, do Google Studio e não precisar pagar por isso. Então a gente não está atrelando a ferramenta a um plano com inteligência artificial. Você pode usar a inteligência artificial gratuitamente, como é o meu caso aqui, eu estou usando a API gratuita da Google, certo? Tranquilo? Então isso tudo é feito, para mim, atualmente, pelo menos, de forma gratuita, né? Nesse caso aqui, usando a inteligência artificial. Então eu cliquei aqui, ele vai perguntar, né? Vai me perguntar se eu quero resumir, se eu quero explicar conceito, se eu quero fazer uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta também, ou eu posso traduzir, né? Se de repente o texto está em outro idioma, eu queira traduzir, estou com ele aqui. Mas nesse caso eu vou explicar o conceito. Cliquei aqui em explicar conceito, ele vai processar com a inteligência artificial. Ele vai estar usando a LLM e olha o que é que ele fez. Ele gerou para mim, certo? Um elemento aqui, certo? Um elemento de página com a informação que eu queria, ok? E isso aqui, cara, é excelente, né? Isso aqui é excelente. Eu posso, obviamente, fazer as conexões como a gente estava fazendo antes, né? Tranquilamente, clicando no objeto de origem no objeto destino, e isso é sensacional, né? Essa possibilidade que você tem, né? Ele vai estar explicando aqui o conceito de forma tranquila, de forma beleza, fácil demais, de forma prática, né? E usando inteligência artificial, uma API gratuita, beleza? Isso é o que, para mim, é sensacional nessa ferramenta, né? Essa possibilidade de você usar também a inteligência artificial gratuitamente, beleza? Ok, cara, isso é uma parte do que ainda essa ferramenta é capaz de fazer, e como eu falei, a gente vai estar avançando, né, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre outras coisas interessantes da ferramenta que vocês com certeza vão gostar bastante, certo? Que não vão deixar de adquirir essa ferramenta com certeza. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!